Olá, essa é uma videoaula produzida com recursos do PROAC e foi contemplada no edital PROAC Expresso Direto número 39 de 2021, de fomento direto a profissionais do setor cultural e criativo. Meu nome é Antônio Domenque, sou produtor cultural há aproximadamente 20 anos e também ator e diretor teatral. Por quase 15 anos, fiz parte de uma companhia que realizava projetos itinerantes pelo país, apoiados via leis de incentivo à cultura. A partir daí que começou minha experiência com a realização e elaboração de projetos culturais. De lá para cá, escrevi centenas de projetos para vários grupos, tanto profissionais quanto amadores. E um ponto que sempre apresentavam dificuldades era na planilha orçamentária. Isso é ainda mais recorrente com grupos e artistas iniciantes. Vários deles acabam desistindo de elaborar seus projetos e de participar de editais, por receio de cometerem erros no orçamento e terem seu projeto desclassificado, ou até mesmo de serem contemplados e o orçamento que propuseram não ser compatível com a realidade, e isso tornar inviável a realização dos objetivos propostos no projeto. Então a proposta desse vídeo é apresentar algumas dicas para a elaboração de uma planilha orçamentária. Vamos lá? O orçamento, para mim, é uma radiografia do projeto apresentada em números. É o projeto expresso em valores. Eu tenho que olhar para a planilha do orçamento e visualizar toda a execução do projeto, todas as ações propostas consideradas em tempo e espaço. Para elaborar o orçamento, primeiro eu tenho que já ter definido o que será realizado, quais os objetos, as ações que eu estou propondo, e outra coisa é o onde e como será realizado. Quais serão as etapas do projeto e quando ele será realizado. E esse quando não diz respeito a uma data do calendário, mas sim ao período de realização, o quanto o projeto se estende no tempo, ou seja, o cronograma de realização. Quanto mais detalhado e realista for o preenchimento desses 3 itens, mais fácil e preciso será o preenchimento da planilha orçamentária. Para exemplificar isso, vamos utilizar como base um projeto fictício criado a partir dos parâmetros apresentados no edital PROAC Expresso 01 de 2022, de produção de espetáculo teatral inédito. Vamos ver o que já está definido nos itens desse edital e que deveremos considerar na elaboração do projeto. No item 1.1 do edital, temos a informação de que o objeto do edital é a produção e temporada de espetáculos inéditos de teatro. E no item 3.1, é explicado que a produção de um espetáculo compreende a criação, montagem e apresentação do espetáculo, e que essa apresentação tem que contemplar uma temporada de, no mínimo, 4 apresentações. Então, seguindo a sequência, vamos definir os objetos do projeto, as ações que ele vai realizar. Para ilustrar esse processo, vamos considerar a montagem de um espetáculo fictício. E como nosso foco aqui é falar sobre orçamento, não entraremos em muitos detalhes desse projeto, apenas o essencial. Então, vamos para a apresentação do projeto. O projeto realizará a montagem do espetáculo teatral Esqueda Volver, de autoria do próprio grupo. Trata-se de um espetáculo tragicômico que acontece em uma realidade distópica e conta a trajetória de 2 amigos que sobrevivem a um genocídio e partem em busca de um mundo melhor. A montagem contará com 4 atores e equipe técnica. Terá uma cenografia com objetos cênicos dinâmicos que criam ambientes diferentes. 2 atores representarão diversos personagens e seus figurinos serão caracterizados por acessórios utilizados sobre um figurino base. A iluminação será desenhada para compor com a cenografia, criando a ambientação de cada cena. A sonoplastia, tanto músicas quanto efeitos sonoros, será criada pelo elenco e executada ao vivo. O espetáculo será apresentado em 5 cidades, sendo uma na sede e as demais em cidades da região, distâncias entre 50 e 100 quilômetros, com uma apresentação em cada uma. Nesse nosso exemplo, nós criaremos o espetáculo Esqueda Volver. Analisando esse texto, nós já temos os atores, que serão 4, temos a equipe técnica, onde aqui já estão citados o cenógrafo, o figurinista, o iluminador. Não teremos sonoplasta, porque a sonoplastia será realizada ao vivo pelo elenco. No entanto, vamos considerar que haverá um preparador musical, que auxiliará no processo de criação do grupo. E isso é tudo que temos referente à fase de criação do espetáculo. Já no próximo parágrafo, temos as informações de que será realizado em 5 cidades, com 4 deslocamentos entre 50 e 100 quilômetros,
e que será uma apresentação por cidade. Temos que pensar agora quais outros custos devem ser considerados neste momento da criação. Nós já temos os atores, o diretor, o cenógrafo, o figurinista, iluminador, preparador musical. No nosso exemplo, podemos considerar ainda os materiais para a confecção de figurino e cenário, tanto a matéria-prima como os serviços que serão utilizados nessa confecção, seja costureiro, marceneiro, serralheiro. Se nesse momento de criação já há uma equipe de produção e de divulgação trabalhando, considerar se o grupo tem local para ensaio ou se precisará alocar uma sala, se o texto é de autoria do grupo ou se haverá o pagamento de direitos autorais. O mesmo para as músicas também, se fosse o caso. Esse é o momento de imaginar o processo de criação do espetáculo e considerar cada custo em cada etapa. Por isso é importante que quem esteja elaborando o orçamento ou tenha muito conhecimento sobre os detalhes do projeto, ou que a planilha seja elaborada em grupo, com a participação de um responsável artístico do projeto. Desse texto inicial também já podemos tirar algumas informações sobre a circulação do projeto. Sabemos que serão realizadas 5 apresentações em 5 cidades diferentes, então já podemos considerar o elenco, o operador de luz, as equipes de produção e divulgação, os deslocamentos para as 5 cidades, se será necessária a locação de automóvel, os custos de viagem, se haverá algum custo de alimentação, considerar os locais onde se pretende realizar as apresentações, se haverá custo de locação do espaço e dos equipamentos ou se serão cedidos pelas prefeituras, no caso de apresentações gratuitas. Enfim, é o momento de pensar nos detalhes, de visualizar cada etapa. Um outro item a ser preenchido na elaboração do projeto, que nos dá clareza para a elaboração da planilha orçamentária, é o plano de comunicação. Nesse plano, são detalhadas quais ações serão realizadas para divulgar o projeto. Se haverá materiais impressos, apenas digitais, ambos, quais seriam, quantos seriam. O plano de comunicação nos indica quais profissionais e serviços se tornarão rubricas na planilha. Para otimizar a apresentação, não colocarei o plano aqui, apenas vamos considerar que toda a divulgação será via flyers digitais, pelas redes sociais e que apenas um banner será impresso. Vamos observar agora os itens que podemos considerar até o momento. Na etapa da criação, nós temos o produtor executivo, os atores, o diretor, cenógrafo, figurinista, iluminador, o preparador musical e os outros itens que citamos, os materiais e os serviços para a confecção do cenário e do figurino. A próxima etapa é a circulação, onde teremos novamente os atores, operador de luz, produtor, teremos a parte da locação do espaço e dos equipamentos, as despesas com transporte, despesa com alimentação, o registro em foto e vídeo. Teremos então uma outra etapa onde podemos considerar outros custos, como por exemplo na área da comunicação, onde teremos o designer gráfico que criará a identidade visual do projeto e todo o material de divulgação. Também temos que pensar nas redes sociais, com uma pessoa que realizará o gerenciamento das redes e também uma verba para impulsionamento. Um assessor de comunicação que fará toda a parte de divulgação para a imprensa e também o registro do clipping. Teremos a impressão do banner e é importante também pensar nos custos administrativos, onde podemos considerar uma assessoria jurídica, principalmente no momento dos contratos, e uma assessoria contábil, que vai acompanhar todas as etapas do projeto. E seria interessante também a gente considerar um produtor que cuide da parte administrativa e financeira, que vai organizando toda essa parte que assim, é um grande ganho para o momento da prestação de contas. E dando prosseguimento, um outro item fundamental para a elaboração da planilha orçamentária é o cronograma de execução do projeto. Nele são apresentadas todas as etapas de realização e a duração que cada uma terá, auxiliando na definição do período de ocorrência de cada rubrica. A seguir, um exemplo resumido do nosso cronograma. O cronograma foi dividido em 7 meses de execução. Nos 3 primeiros meses, temos a preparação do projeto, com o espetáculo sendo criado, e também a criação da identidade visual e dos materiais de divulgação. E a partir do 4º mês, já começam os ensaios, o agendamento das apresentações e a divulgação do projeto nas redes sociais. No 5º e 6º mês, acontece a circulação do espetáculo, o registro da execução nas cidades, a preparação das comprovações para o processo de prestação de contas, que será elaborado e finalizado no 7º mês.
Vamos agora pegar todas essas informações e levar para a planilha. Essa é a planilha sugerida pelo PROAC e eu acho ela meio incompleta. Ela tem 5 colunas. A primeira é a descrição do item, onde será colocado o nome da despesa, atores, produtor, locação de equipamentos, transporte, etc. A segunda coluna é unidade. O termo unidade é comumente usado como um referencial da medida que será utilizada. Usa-se mês, cachê, verba, sessão, diária, serviço, unidade, entre outros, conforme o tipo de item a que se refere. A terceira coluna é a quantidade de unidades, ou seja, a quantidade de vezes que aquele item ocorrerá naquela medida. Por exemplo, o item produtor, com a unidade mês. A quantidade de unidades, ou seja, por quantos meses o produtor será remunerado, vamos considerar aqui 6. E na sequência vem o valor unitário, ou seja, quanto ele vai receber por aquela unidade de medida. No caso, quanto ele receberá por mês. Vamos colocar 5.000. E por fim, valor total, ou seja, o valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades. No exemplo, temos ali 6 vezes 5.000 e assim o valor total é de 30.000. Mas como eu disse, eu acho essa planilha meio incompleta. Suponhamos que naquele exemplo eu tenha 2 produtores. Nesse modelo de planilha, nós não temos onde colocar essa quantidade sobressalente do item. Teria que criar um outro item. Então o modelo que eu acho mais indicado e que eu prefiro utilizar é esse. A diferença é que ele tem uma coluna específica para colocar a quantidade de itens de um mesmo tipo. Vamos considerar o item atores do nosso projeto fictício. Conforme nós já vimos, temos 4 atores no projeto, então ficaria descrição do item atores, quantidade do item 4, unidade cachê, quantidade da unidade 5, valor unitário R$1.000, valor total R$20.000. Aqui temos a grande diferença. Para chegar ao valor total, eu considero a quantidade do item vezes a quantidade da unidade vezes o valor unitário, ou seja, 4 vezes 5 vezes 1.000, que dá os 20.000. No modelo anterior da planilha, eu não teria a quantidade do item, então não poderia considerar mais de uma unidade por item. Para criar a planilha, eu gosto de dividi-la em grupos de despesas. Esses grupos podem variar de acordo com os objetos que serão produzidos, com a etapa de execução, enfim, de acordo com a peculiaridade do seu projeto. Agora é o momento de inserir na planilha todos aqueles itens que levantamos anteriormente, tendo por referencial os produtos e objetos que propusemos realizar com o projeto, compreendendo, pelo cronograma, qual o período de tempo que cada rubrica será contemplada no projeto. Quando se elabora um projeto para um edital, outro referencial que temos que considerar é o valor do edital. Então nossa planilha tem que atingir aquele valor. Criar um projeto com um valor abaixo do que será contemplado pelo edital não lhe dá vantagem, ao contrário, te desclassifica. Criar um projeto com um valor acima do prêmio só não te desclassifica se você tiver uma boa justificativa de como conseguirá o recurso para cobrir a diferença de valor entre o prêmio e o que você está propondo no seu projeto. No nosso exemplo, a planilha orçamentária será elaborada considerando que o projeto será contemplado no valor de 100.000. Para conseguirmos fechar nesse valor, temos que estar flexíveis, tanto em relação aos valores de cada rubrica, quanto nas ações que estamos propondo no projeto. Às vezes, precisamos reduzir cachês, temporadas, distâncias, simplificar o produto final, deixar o ideal de lado e focar no real, no possível. Para finalizar nosso processo de elaboração da planilha, vou apresentar agora uma possibilidade de resultado considerando tudo que foi abordado nesse vídeo. Então, seguindo aquele modelo de planilha que eu propus, temos as rubricas do primeiro grupo, Criação, onde teremos o produtor, o diretor, os atores, o cenógrafo, o figurinista, todos aqueles itens que já vimos. E vamos ver ali do lado a quantidade de ocorrência desse item. E ao lado a unidade. Aqui usamos mês, cachê, verba e temos a quantidade da unidade, ou seja, quantas vezes aquele item vai acontecer naquela unidade. Por exemplo, produtor executivo. Nós temos ali que será um produtor executivo na unidade mês por 3 meses. Aqui podemos observar que o valor do cachê do produtor ele está um pouco reduzido, está R$ 1.500.
Isso entra naquilo que falamos sobre a necessidade de adequar os orçamentos, adequar os valores para a realidade do projeto. Na sequência, nós temos a parte da circulação, onde novamente se repete o produtor executivo, aqui com o valor de cachê um pouquinho melhor, os atores, operador de luz, a parte do registro videográfico, todos os custos de despesa em viagem. E agora seguimos para o próximo ponto, onde temos a parte da divulgação e comercialização. Temos ali o design gráfico, assessoria de comunicação, impulsionamento, gerenciamento, a impressão do banner e, na sequência, os custos administrativos. Aqui vemos uma outra alteração que havíamos proposto anteriormente. Não colocamos o produtor administrativo financeiro, novamente um corte necessário para a realização do projeto. E, por fim, a planilha completa, com o valor final de 100 mil, conforme disposto no edital. Esse é o momento de olhar para todos esses números e itens e enxergar cada etapa do seu projeto sendo realizada e confirmar se cada detalhe, cada necessidade está contemplada na planilha. Se algo ficou de fora, é a hora de realizar um ajuste final. O orçamento precisa ser compatível com o proposto no projeto e com os valores praticados no mercado, sem colocar valores excessivos e nem muito baixos, que não consiga executar depois. Precisa apresentar viabilidade para execução e estar completamente adequado ao proposto no cronograma de execução. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, lembrando que cada projeto é único e cada planilha é específica para aquele projeto. A proposta dessa videoaula não foi a de criar um modelo de planilha para ser replicado, apenas o de tentar auxiliá-los na elaboração da planilha orçamentária para o seu projeto. Espero, de alguma forma, ter conseguido contribuir para isso. Um grande abraço para quem conseguiu chegar até aqui no final do vídeo e quem quiser tirar alguma dúvida, é só me procurar nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!